Boa noite, irmãos. Eu não pude descer aqui do púlpito para cumprimentar os irmãos, porque eu estou com um problemazinho de coluna, e hoje eu levantei já com esse problema, então eu estou direto aqui no púlpito, então os irmãos não estranham de eu não ter descido e ter dado aquele toquinho de mão, né? Que pelo menos isso a gente pode fazer. Mas eu até pedi o pessoal do Celebrai para estar ensaiando, estar cantando sem a gente, porque hoje realmente eu sou meio prejudicado, né, para estar aqui de pé muito tempo. Mas Deus nos permitiu estar aqui para prestarmos o nosso culto, então vamos adorar a Deus na beleza da sua santidade, com toda a intensidade que Ele merece, com toda a adoração que nós podemos colocar diante do altar do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, o nosso Pai, louvado seja o Teu nome. Muito obrigado, Senhor, por mais uma vez nos trazer à Tua casa de oração para juntos prestarmos o nosso culto a Ti. Te pedimos, Pai, que Tu estejas despertando os outros irmãos que ainda não estão na Tua casa, que eles possam, Senhor, se sentir à vontade para vir aqui e prestar o Seu culto junto com os irmãos. Muito obrigado por essa comunhão que temos aqui dentro do salão de culto. E, Senhor, eu te peço, Senhor, pela minha vida, pela minha recuperação, por esse probleminha nas costas, que não seja nada de grave, mas que nós possamos, Senhor, estar também sendo abençoados com a bênção daqueles irmãos que estão em sua casa, que vão fazer parte da nossa coluna de oração e nós vamos estar intercedendo por eles. Toma eles em tuas mãos, cada um deles, e unge o Senhor com a tua santa mão, para que eles possam, Senhor, se recuperar das suas enfermidades e também estar aqui na casa do Senhor conosco. Recebe o nosso culto, a nossa adoração. Abençoa aqueles que estão nos ouvindo pela internet, que estão participando desse culto. Toma, Senhor, cada vida em tuas mãos, cada família que irá acessar esse culto. Abençoe cada vida, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ficar de pé para louvarmos ao santo nome do Senhor com o primeiro cântico espiritual, Rendido Estou, da Aline Barros. Então nós vamos estar adorando a Deus junto com o Celebrai. Toma-me, rendido estou, aos pés da cruz me encontrei, o que tenho pra ti, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, 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 eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar, em meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Oh, 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 oh.
a ti estou e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Continuando com o nosso culto, nós vamos passar um momento de ofertório. Se você quer colaborar com a obra realizada aqui nesse lugar, vai estar aparecendo o número da conta, para você estar contribuindo com a oferta que propor em seu coração. Se você quer entregar o seu dízimo, você pode fazê-lo também nessa conta. Se você quiser fazer através do Pix, você pode estar fazendo também, é uma nova modalidade de transferência, né? Você pode estar usando ela pelo CNPJ da igreja. Os irmãos podem estar contribuindo aqui no gasofilácio. Nós vamos estar nesse momento orando. Se você quiser ir passando esse culto também para outras pessoas, né? Estar compartilhando esse culto para que eles possam assistir e adorar a Deus conosco, faça isso. No início eu nem falei a respeito disso, mas você pode estar compartilhando esse culto com outras pessoas agora, né? Colocando no seu grupo, né? Uma sala de vídeo. Você pode estar nos ajudando, divulgando esse trabalho da nossa igreja. Bom, nós vamos estar passando ao momento de intercessão. Nós temos a igreja, as famílias de nossa igreja, famílias que estão na internet nos assistindo, que vão assistir. Que Deus abençoe a sua família. Pastor Eliezer e Cristina, Durvalino e Célia Marins, filha da Selma, né? Quer dizer, Selma é a filha deles, também pede oração. Neuci da Silva Alves, Anderson da Silva, é o filho do Amaro, né? Dona Marlene, mãe da Cristina, Pedro Francisco Dantas, amigo da irmã Deise, Deusi Francisca, Sarinha, mãe da Edira, Dona Edmeia. Vou pedir também pela Edir, né? E pelo Neuci. Neuci, ele não se sentiu bem, e a gente recomenda que quando as pessoas não se sintam bem, não venham, né, para o culto, para que não esteja passando nenhuma enfermidade nesse momento de pandemia. Mas eles estão aí se cuidando, né? Mas que Deus possa estar abençoando, abrindo as portas, que eles possam estar fazendo os exames e não ser nada de grave. Rosane, a irmã Rosane, problema de coluna. Antônio Miguel, irmã Nazaré, Maria Elita, Thaisa, Carlos Mendes, irmão Isaías. Nós estivemos lá visitando ele e ele passa bem, mas continua ainda precisando
Deus abra as portas para ele fazer alguns exames, para continuar ali o seu tratamento. Ele está em tratamento. A irmã Zaide, nosso amigo que está aqui também, que está trabalhando na casa da nossa irmã Zaide, obrigado mais uma vez a sua presença. Agradecer a Deus pela irmã Érica, que eu acho que já está até trabalhando, né? Deus abriu as portas de um emprego assim que ela voltou recuperada. Deus abriu as portas de um emprego para ela. Deus é maravilhoso, e a gente pôde estar com ela no domingo. Ficamos muito felizes de tê-la aqui conosco, já recuperada. A Vera Lúcia, prima do irmão Jorge, os médicos, os enfermeiros, a cura para a Covid-19, nosso bairro em São José, Maricá e autoridades. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor, nós te pedimos, Pai, nesse momento, que Tu ouças o nosso clamor, como igreja, Senhor, como povo Teu reunido aqui nesse lugar, e também, Senhor, aqueles que estão em casa, orando nesse momento, participando do culto conosco, ou que hão de participar desse culto. Pai, que as nossas orações possam ser ouvidas, Senhor, no Teu trono de graça, sendo intermediadas pelo Teu Espírito Santo, Pai. Senhor, que nós possamos, Senhor, receber de Ti tudo aquilo que precisamos, mas nesse momento nós queremos colocar esses nomes que foram citados em Tuas mãos. Senhor, abençoe cada um deles, derrama o Teu poder sobre cada vida, sobre cada necessidade. Tu sabes, Senhor, quais os motivos, Senhor, que levaram aqueles intercessores a colocar esses nomes aqui. Que Tu possas estar entrando com providência em cada vida. Pai, esteja, Senhor, com os outros pedidos que fizemos na nossa coluna de oração, intercedendo pelo nosso bairro, pelas nossas autoridades, pelos médicos, pelos enfermeiros. Pai, cuida de nós. Nós precisamos muito de Ti, Pai. E, Senhor, nós Te pedimos, Senhor, que Tu continues a ouvir o Teu povo, que se reúne, que clama por Ti, que ora, Pai. Porque sabemos, Senhor, que a nossa oração tem o poder quando feita no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar adorando ao nome do Senhor através dos louvores. E o próximo cântico é para sempre. O sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Pai abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre
vencerá. Seu grande amor, ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Podemos assentar, irmãos. Nós vamos estar nesse momento meditando no tema na obra de Deus. E o texto é em Atos capítulo 5. É um texto um pouco longo, mas a palavra de Deus ela é mais importante na hora da reflexão dela. Então, se nós nos determos um pouco mais de tudo aquilo que aconteceu, nós não vamos estar desprezando aquilo que é o mais importante. Então, nós vamos estar nesse momento lendo esse texto, para que nós possamos tirar desse texto aplicações práticas para a nossa vida. Então o grande sacerdote e todos os seus companheiros, que eram do partido dos saduceus, ficaram com inveja dos apóstolos e resolveram fazer alguma coisa. Prenderam os apóstolos e os puseram na cadeia. Mas aquela noite um anjo do Senhor abriu os portões da cadeia, levou os apóstolos para fora e disse: vão ao templo e anunciem ao povo tudo a respeito dessa nova vida. Os apóstolos obedeceram e no dia seguinte, bem cedo, entraram no pátio do templo e começaram a ensinar. Então o grande sacerdote e os seus companheiros chamaram os líderes do povo para uma reunião do conselho superior. Depois mandaram que alguns guardas do templo fossem buscar os apóstolos na cadeia. Porém,
Quando os guardas chegaram lá, não encontraram os apóstolos. Então voltaram para o lugar onde o conselho estava reunido e disseram: nós fomos até lá e encontramos a cadeia bem fechada e os guardas vigiando os portões, mas quando os abrimos, não achamos ninguém lá dentro. Quando os chefes dos sacerdotes e o chefe da guarda do templo ouviram isso, ficaram sem saber o que pensar sobre o que havia acontecido com os apóstolos. Nesse momento chegou alguém dizendo: escutem, os homens que vocês prenderam estão lá no pátio do templo ensinando o povo. Então o chefe da guarda do templo e os seus homens saíram e trouxeram os apóstolos, mas não os maltrataram porque tinham medo de serem apedrejados pelo povo. Depois puseram os apóstolos em frente do conselho e o grande sacerdote disse: nós ordenamos que vocês não ensinassem nada a respeito daquele homem. E o que foi que vocês fizeram? Espalharam esse ensinamento por toda a cidade de Jerusalém e ainda querem nos culpar pela morte dele. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas. Os senhores crucificaram Jesus, mas o Deus dos nossos antepassados o ressuscitou. E Deus o colocou à sua direita como líder e salvador, para dar ao povo de Israel a oportunidade de se arrepender e de receber o perdão dos seus pecados. Nós somos testemunhas de tudo isso, nós e o Espírito Santo que Deus dá aos que lhe obedecem. Quando os membros do conselho ouviram isso, ficaram com tanta raiva que resolveram matar os apóstolos. Mas levantou-se um dos membros do conselho, um fariseu chamado Gamaliel, que era um mestre da lei respeitado por todos. Ele mandou que levassem os apóstolos para fora e os deixassem ali um pouco. Então disse ao conselho: homens de Israel, cuidado com o que vocês vão fazer com esses homens. Há pouco tempo apareceu um homem chamado Teudas, que se dizia muito importante e que com isso conseguiu reunir 400 seguidores, mas ele foi morto. Todos os seus seguidores foram espalhados e a revolta dele fracassou. Depois disso apareceu Judas, o Galileu, na época do recenseamento. Este também conseguiu juntar muita gente, mas foi morto, e todos os seus seguidores foram espalhados. Portanto, neste caso de agora, não façam nada contra estes homens, deixe que vão embora, porque se este plano ou este trabalho vem de seres humanos, ele desaparecerá. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-lo, pois neste caso estariam lutando contra Deus. E o conselho aceitou a opinião de Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e os chicotearam, e aí mandaram que nunca mais falassem nada a respeito de Jesus. Depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito alegres, porque Deus havia achado que eles eram dignos de serem insultados por serem seguidores de Jesus. E todos os dias, no pátio do templo e de casa em casa, eles continuavam a ensinar e a anunciar a boa notícia a respeito de Jesus, o Messias. Pai amado, esvazia o teu servo, enche, Senhor, com teu Espírito Santo, para que nós possamos ouvir a tua voz, continuar falando aos nossos corações na reflexão da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Quando nós voltamos um pouco no texto, nós vemos o que estava acontecendo no ministério que os apóstolos eles estavam realizando em Jerusalém. Versículo 12, os apóstolos faziam sinais e maravilhas. Eles estavam fazendo os mesmos sinais e maravilhas de Jesus Cristo. Versículo 13, o povo falava bem dos apóstolos. No versículo 14, o grupo de seguidores crescia. No versículo 15, a sombra de Pedro curava. No versículo 16, multidões vinham a Jerusalém, doentes eram curados
e pessoas eram libertas de espíritos maus. Então, os discípulos, eles estavam se empenhando e se dedicando à obra do Senhor, assim como foi ordenado a eles que assim o fizessem. Eles começaram a trabalhar pregando a palavra de Deus, e Deus os concedeu o mesmo poder do Espírito Santo para curar, para libertar, para pregar com autoridade, com ousadia. Eles estavam dispostos, empenhados e dedicados a fazerem a obra do Senhor. E o que estava acontecendo? O Evangelho crescia. E a primeira coisa que eu gostaria de chamar para a nossa reflexão desta noite é: na obra de Deus, somos alvo de sentimentos ruins. Eles começaram a sentir algo ruim a respeito dos discípulos, melhor dizendo, dos apóstolos, daqueles que pregavam a palavra de Deus. Eles ficaram, por exemplo, com ódio. Estevão, quando ele foi levado ali diante ao Sinédrio, conta o texto que eles rangiam os dentes enquanto Estevão falava da glória de Deus, falava de Jesus Cristo. Eles rangiam os dentes. Eles tiveram inveja. A gente pode ver, né, no versículo 17, no qual nós lemos, diz assim: ficaram com inveja dos apóstolos. Quem que ficou com inveja? O grande sacerdote e todos os seus companheiros. Quer dizer, provocou inveja nas pessoas. Eles resolveram fazer alguma coisa. E qual era essa alguma coisa? Eles resolveram prender e depois, mais tarde, matar. O ódio deles era tão grande que eles resolveram fazer alguma coisa contra. Eles prenderam e puseram eles na cadeia. Então, nós somos alvo de sentimentos ruins. As pessoas, quando nós pregamos o Evangelho, o próprio Jesus Cristo assim alertou aqueles que o seguiam, que eles seriam perseguidos por causa da justiça. Mas antes um pouco ele diz assim: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, né? Então ele falou que mesmo assim eles seriam felizes, mesmo sendo perseguidos. E eu estava procurando, né, sobre esse texto, aquilo que estava escrito ali nos comentários bíblicos. Também busquei ver, né, algumas pregações a respeito desse texto. E me parece que as pessoas querem esconder esse tipo de coisa que acontece na obra de Deus, e a gente não deve esconder isso, porque a gente precisa estar preparado que isso vai acontecer na obra do Senhor. As pessoas vão ter ódio, as pessoas vão ter inveja, as pessoas vão ter rejeição, as pessoas vão ter desprezo na pregação da obra do Senhor. Isso vai ser natural. Isso não aconteceu apenas com os discípulos, isso vai acontecer também conosco. Se nós quisermos trabalhar na obra do Senhor, nós vamos enfrentar tudo isso. Por isso que não é fácil trabalhar na obra do Senhor, porque você é alvo de sentimentos ruins, e os sentimentos ruins, quando nós recebemos isso das pessoas, em algumas vezes a gente acaba absorvendo, não é verdade? Aquilo nos faz mal. Quando nós somos alvo do ódio, da inveja, do desprezo, da rejeição, isso acaba nos fazendo mal, nos atingindo. Mas é bom que nós fiquemos preparados. Queremos trabalhar na obra do Senhor? Bom, isso vai estar despertando sentimentos ruins das pessoas. Elas estarão nos perseguindo, elas estarão querendo nos prejudicar. Aquelas que sentem inveja, né, e queriam ter a mesma coisa que nós, quando começamos a nos empenhar na obra, conseguimos. Que aquele que trabalha na obra do Senhor, ele prospera em seu ministério. A verdade é essa, que Deus dá a capacidade para ele prosperar.
E isso causa inveja até muitos dos que estão dentro da igreja, dentro da própria igreja. Porque ele quer ser igual àquele irmão, mas ele não se dedica à obra do Senhor. Então ele não se desenvolve também na obra de Deus. Então, na obra de Deus, somos alvo de sentimentos ruins. Na obra de Deus, Ele abrirá as portas. Quando aqueles apóstolos, eles estavam presos, diz o texto no versículo 19: mas naquela noite, um anjo do Senhor abriu os portões da cadeia. Quando o sacerdote, o grande sacerdote, o sumo sacerdote e aqueles que estavam ali no conselho ouviram que a prisão estava bem fechada, que os guardas estavam de vigia, mas aí quando eles chegaram lá e não acharam os apóstolos ali, eles não entenderam. Então o que aconteceu? Se está tudo fechado. Mas Deus estava abrindo a porta através daquele anjo. E olha, quantas vezes a gente quer que a porta seja aberta para que nós falemos aos nossos parentes, né, do amor de Jesus Cristo, para que eles conheçam, né, aquilo que eles precisam conhecer de algo bom do Evangelho, para a salvação das suas vidas, transformação das suas vidas. Nós só vamos encontrar as portas abertas se nós caminharmos em direção a essas portas abertas e pedirmos a Deus para que Ele abra as portas. Aqueles apóstolos, eles estavam presos. Se não fosse Deus abrindo as portas, eles não poderiam ir para o templo. Então, às vezes, nós vemos as portas fechadas. Quem compete abrir? Nós abrimos essas portas? Não, Deus é que abre as portas da pregação do Evangelho. Paulo experimentou isso em todos os lugares nos quais ele foi, e em algumas vezes Deus fechou a porta. Em alguns lugares Ele não permitiu que ele fosse para um lugar, ele não foi, ele foi para outro, porque ele discerniu que aquela porta foi Deus que fechou, mas as portas que eram abertas para a pregação do Evangelho, ele aproveitava, ele estava indo em direção ao seu objetivo, que era pregar o Evangelho. No versículo 20 diz assim: eles vão para o templo e anunciam ao povo tudo a respeito dessa nova vida. Foi uma ordem de quem? Do anjo. Olha, vão e ensinem tudo a respeito dessa nova vida. Qual era a nova vida? A nova vida com Cristo. E nós precisamos anunciar essa nova vida com Cristo. É uma vida que pode ser transformada com a pregação do Evangelho. Às vezes a pessoa está vivendo uma vida aí no mundo das drogas, no alcoolismo, na prostituição. Ela está perdida nesse mundo. E nós devemos anunciar uma nova vida, que elas podem ter uma nova vida. Há uma esperança. Mas nós devemos obedecer a Deus e ir. Naquela mesma noite em que o anjo abriu as portas, falou assim: vai e anuncia a nova vida. Então, isso é uma obrigação nossa, como crentes em Cristo Jesus, de irmos para anunciarmos essa boa nova do Evangelho. Né? Evangelho significa boas novas. Boas novas de salvação, uma nova vida que pode ser vivida em Cristo. Os apóstolos obedeceram e no dia seguinte, bem cedo, entraram no pátio do templo e começaram a ensinar. Então, Deus abriu as portas, fala: vai anunciar uma nova vida para essas pessoas. E bem cedo, eles se dispuseram a estar novamente no templo. O templo era justamente o lugar onde eles haviam sido presos. Quem, em sã consciência, voltaria para um lugar onde
tinha sido capturado e preso. Estava prestes a ser julgado pelo mesmo conselho que condenou a Jesus Cristo, que entregou Jesus Cristo aos romanos. Mas aqueles homens estavam conscientes de que eles tinham que obedecer à ordem do anjo. Eles tinham que obedecer à ordem de Deus. E não era para depois, não, era para o dia seguinte. Então, muitas vezes a gente deixa para depois, quando Deus abre as portas, e a gente perde grandes oportunidades de falar do amor de Deus às pessoas. Na obra de Deus, em terceiro lugar, nós somos suas testemunhas. O versículo 32 diz assim: nós somos testemunhas de tudo isso. Aqueles homens tinham que testemunhar. Testemunhar de quem? Testemunhar de Cristo. O testemunho deles não era voltado para o que eles eram antes e o que aconteceu depois, não. Eles testemunhavam de Cristo. Pedro, ele não dizia, olha, eu era assim antes, não. Ele falava de Cristo, de tudo aquilo que Cristo tinha feito em seu ministério terreno. Ele conhecia o Evangelho. Porque muitas vezes a gente testemunha de nós mesmos, né, com a nossa experiência de vida. Olha, experiência de vida é coisa muito particular. Cada um de nós teve uma experiência de vida diferente, né? Uma conversão diferente, por exemplo. Ninguém gostaria de ter a mesma conversão de Paulo. Eu acredito que não, né? De receber aquela instrução daquela maneira, depois ficar cego e depois ainda de ouvir o seguinte: olha, você vai ser um vaso que vai sofrer pela minha causa. Quem gostaria de receber um chamado assim? Mas sabe, às vezes a gente sofre na pregação do Evangelho, na obra do Senhor. É uma característica. Nós temos que estar preparados para sofrer? Sim, porque é uma realidade. Mas nós somos testemunhas. No versículo 32 diz assim: nós e o Espírito Santo de Deus. Aí realmente nos capacita, né? Sozinhos nós não podemos fazer nada, mas acompanhados pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida, aí sim que nós receberemos o poder. E o próprio Senhor Jesus anunciou que isso aconteceria com os seus discípulos. Vocês receberão o poder quando o Espírito Santo viesse sobre eles. Eles não podiam sair daquele cenáculo aonde eles estavam para pregar o Evangelho de Jesus Cristo sem a atuação do Espírito Santo de Deus. Então nós temos que buscar isso. Buscar o Espírito Santo de Deus a nos capacitar, entregarmos toda a capacidade, né, da pregação do Evangelho a Ele. Porque olha só, quando a gente vai orar, às vezes a gente, por exemplo, a gente quer o crescimento da igreja. Quem dá o crescimento da igreja? Quem os irmãos acham? A pregação de cima do púlpito? Não é. Um grupo de louvor bom? Também não é. Quem dá o crescimento da igreja é o Espírito Santo de Deus. É Ele que faz a igreja crescer. Crescer de uma maneira correta, né? Porque às vezes a gente vê uma igreja crescendo muito, mas crescendo por causa do bom entretenimento, crescendo por causa de até do bom pregador também. Isso não é um crescimento saudável. O crescimento saudável se dá através do Espírito Santo de Deus. Se houver o crescimento através do Espírito Santo de Deus, aí a igreja está crescendo verdadeiramente, em espírito e em verdade. Porque não é número que representa a igreja, né? A igreja está grande, não. Tem muitas pessoas que estão ali, mas elas estão apenas
participando do culto, elas ainda precisam de conversão em muitas situações, mas aqui somos nós e o Espírito Santo de Deus. Pedro fala isso. E Deus colocou à sua direita o líder e salvador para dar ao povo de Israel a oportunidade de se arrepender e de receber o perdão pelos seus pecados. É isso que deve ser a pregação do Evangelho. A oportunidade de encontrar o Salvador, se arrepender e receber o perdão dos seus pecados. Essa era a mensagem central dos apóstolos. E essa deve ser a mensagem central da igreja. Mas as pessoas estão querendo ouvir isso? Não. Tem muitas pessoas que vão acessar esse culto quando vão ouvir falar na obra, daquilo que vai enfrentar. As pessoas vão ficar pela metade nesse sermão, porque não querem abraçar a obra do Senhor por causa disso, por causa da dificuldade da obra, ou por causa de que eles esperavam um sermão acalentador, confortador. Claro que a gente também prega esse sermão de cima do púlpito, mas quando o Espírito Santo fala ao coração do pregador para dizer assim: olha, fala sobre pecado, fala sobre salvação, fala sobre a dificuldade da obra, mas fala que Deus precisa de obreiros, fala que Deus precisa de testemunhas para falar. Nós estamos dispostos a ser essas testemunhas, que estão dispostos a sofrer também. Deus precisa dessas, que tem verdade, que tem realmente coragem de dizer a verdade, pregar a verdadeira essência do Evangelho, que é Jesus Cristo como Salvador, que é perdão dos seus pecados, que é juízo, que fala sobre inferno, que fala sobre o céu, essas duas realidades. Porque se não houver essa pregação, muitas pessoas vão ficar felizes de ouvir as pregações dentro das igrejas, mas vão se perder para a eternidade. A verdade é essa. Na obra de Deus, em quarto lugar, a sua vontade sempre prevalecerá. No versículo 38, 39, diz assim: mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-la. Gamaliel entendia bem aquilo que estava acontecendo. Olha, vocês não precisam se preocupar. Ele deu dois exemplos, né? Teudas e Judas. Olha, eles arrebanharam muita gente, muitas pessoas os seguiram, mas era obra de homem, não era obra de Deus. Porque se for a obra de Deus, ela não pode ser destruída. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz assim, né? As igrejas fecharão nesse período. Não. Vão sobrar aqueles que são fiéis a Deus, isso sim, e Ele quer os fiéis. Ele quer aqueles que verdadeiramente querem um compromisso com Ele. Ele não quer pessoas que levem a obra dele de qualquer maneira. Não, Ele não quer. Ele não quer que a obra dele seja feita de qualquer maneira. Ele não quer. A igreja crescia porque era perseguida. O que os irmãos acham? Não, ela era perseguida porque crescia, trabalhava. Se os discípulos não fizessem nada, a igreja não ia ser perseguida. Mas os discípulos começaram a trabalhar, aí houve inveja, houve, né, a perseguição. Se a igreja começar a trabalhar, vai haver perseguição. Mas a igreja está disposta a trabalhar? Será que nós estamos dispostos a trabalhar? Se estamos, olha, se as pessoas quiserem vir de encontro a esse trabalho, de encontro a essa obra, se o inimigo quiser se levantar,
e vir de encontro a essa obra, ele não vai conseguir destruir. Essa obra, ela é indestrutível. Gamaliel entendia isso, o diabo sabe disso, e nós podemos fazer parte dessa obra que eles estavam realizando. Olha, quando as pessoas lutarem contra a obra de Deus, não estão lutando contra a igreja, contra o pastor, não. Gamaliel deixou claro o seguinte: neste caso, estariam lutando contra Deus. Quem pode prevalecer contra Deus? Bom, de todos os inimigos que eu conheço, o diabo é o mais poderoso. Ele não tem nenhuma chance contra Deus. Quando ele vai enfrentar o diabo, ele manda um anjo. Ele nem vai para a luta, porque é muita covardia. Ele não precisa. Ele manda um arcanjo. No caso de Moisés, né? Quando ele foi sepultar o corpo, eles estavam ali contendendo, estavam ali naquele momento lutando pelo corpo de Moisés. Deus não estava ali não. O diabo estava lutando com um anjo ali naquele momento, e não estava prevalecendo não. Não prevalece, porque a obra de Deus, ela prevalecerá. A vontade de Deus, ela é indestrutível, e a vontade de Deus está na igreja. Ela está direcionada para a igreja. A obra de Deus é realizada pela igreja. Foi colocado com essa função a igreja aqui na terra, para realizar a obra de Deus. Na obra de Deus, o sofrimento fará parte do trabalho. Então chamaram os apóstolos e os chicotearam. A gente vê muitas pessoas sofrendo aí pelo mundo, irmãos. Muitas igrejas estão sendo perseguidas, aqui na América do Sul mesmo. Acho que na Bolívia, não foi? Por esses dias, só um decreto que seria proibido as igrejas se reunirem mais. Já está aqui na América do Sul isso, mas lá fora, em outros países lá da Ásia, outros países da África, vai pregar lá, para ver se você consegue pregar mais. As igrejas, elas se reúnem dentro dos porões das casas. Elas estão se reunindo em lugares escondidos, porque elas não podem mais pregar a palavra de Deus. E quando essas pessoas são descobertas, elas passam por um sofrimento muito grande. Elas inclusive são mortas. Então a igreja já está, ou ainda está, sofrendo perseguição. Quantos dos nossos missionários vão para lá para fora e encontram perseguição também? Famílias são mortas, missionários são mortos por causa da perseguição. Esses homens estão preparados para sofrer também. Você está preparado para sofrer? Vou fazer uma pergunta para aquele que está nos ouvindo nessa noite. Abraçar a obra e sofrer por causa disso? Isso pode acontecer na obra do Senhor, o sofrimento. Mas o interessante é que no versículo 41 acontece aquilo que é uma confirmação da bem-aventurança que eu falei lá atrás, que Jesus Cristo falou. Os apóstolos saíram do conselho muito alegres, porque Deus havia achado que eles eram dignos de serem insultados por serem seguidores de Jesus. E no versículo 42, para encerrar, diz assim: e todos os dias no pátio do templo. Não era só no domingo, não era só na quarta-feira, diz que todos os dias no pátio do templo. Isso é que é dedicação, irmãos. A igreja, eu sempre achei que a igreja deveria ficar aberta todos os dias.
A igreja que consegue fazer isso é uma igreja que está realmente fazendo a obra do Senhor como ela deve ser feita. Aqueles que conseguem deixar as igrejas abertas para receber as pessoas, para orar por aquelas pessoas, para dar uma palavra para aquelas pessoas. Como isso é importante. Mas para isso, nós temos que ter pessoas à disposição para estarem aqui recebendo também. Mas quantos se colocam à disposição para estarem aqui e deixar a igreja aberta para receber as pessoas que estão angustiadas, que estão precisando abrir o seu coração, que estão precisando se entregar a Cristo naquele momento? Quando chega, as igrejas estão fechadas. Estava conversando com o pastor Marcelo, no domingo à noite. Ele chegou no final do culto da noite, e ele, com uma tristeza muito grande, ele falou: pastor, infelizmente a minha igreja só está abrindo no domingo pela manhã. Como isso tem doído o nosso coração. E às vezes a gente, no domingo da manhã, a gente está lá ensaiando, temos pessoas batendo na porta da igreja e pedindo para entrar, pessoas de fora. No domingo desses, jovens chegaram lá e bateram no portão. Quando foram atender: a gente pode ficar aí dentro? Não pode. Não pode. Não porque ele não queria que tivesse aberto, ele falou: agora eu tenho que fechar a igreja. Como é triste ver a igreja fechada. Como é triste ver os bancos vazios. Como dói no coração. Eu sinto tristeza, não sei os irmãos, mas eu sinto tristeza quando vejo os bancos vazios. Qual de nós não quer ver a igreja muito cheia? Qual de nós, quando chega na igreja, não tem, falta lugar para sentar, a gente fala assim: oh, que culto abençoado. Hoje nós vamos ter um culto com muitas pessoas ouvindo a palavra de Deus. Como nós queremos pregar, nós já trocamos até de plataforma do YouTube para o Facebook, né, Jonatas? A gente poder alcançar mais gente, a gente quer falar, a gente quer pregar. Nós temos que estar todos os dias à disposição da obra de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos continuar louvando a Deus com mais 2 cânticos. Vamos ficar de pé? Graças a Deus eu consegui falar, né, pregar, porque eu realmente hoje foi duro para estarmos vindo para a igreja por causa dessa dificuldade da coluna, mas graças a Deus nós estamos aqui. Eu louvo ao Senhor por ter me dado essa oportunidade, esse privilégio. Domingo que vem nós estaremos com o nosso culto presencial. À noite nós estaremos fazendo uma sessão ordinária, né? E eu estava conversando até com a secretaria, com a irmã Edir, não sei se ela vai poder estar domingo, mas esse culto seria para domingo. Nós temos que pelo menos eleger a nossa diretoria estatutária. A gente está num momento tão diferente, né, irmão Mazanel? Que a gente não está podendo nem reunir os irmãos para fazerem uma reunião, para termos aquela comissão, para procurarmos as pessoas e começarmos o ano de uma forma normal. Vai ser um início de ano, mais uma vez, atípico, né? Como esse ano está sendo. Então, domingo à noite, nós estaremos aí fazendo a nossa eleição da diretoria, se for possível, porque nós temos aí o irmão Neuci com a garganta inflamada, Edir também, eu não sei como é que vai ficar essa situação. Talvez seja para o outro domingo ainda que tenhamos que adiar essa assembleia, mas gostaria que os irmãos ficassem atentos aí, que ou domingo que vem, ou no outro domingo, nós estaremos fazendo uma reunião, uma assembleia no culto da noite, para estarmos elegendo a estatutária, porque a igreja não pode ficar sem a estatutária, tá? É algo que a gente precisa levar para o cartório. Então a gente pede a colaboração de todos os irmãos que estão nos assistindo. Se puderem estar domingo à noite, nós estaremos fazendo a eleição da estatutária. E aí, ao decorrer do ano, a gente vai fazendo as outras eleições a partir
da liberação, né, da vacina e a gente ter mais tranquilidade para voltarmos a ter a nossa comunhão como igreja. Né? Então a gente vai ter que estar seguindo os processos que precisam ser seguidos. Então vamos adorar a Deus com mais 2 cânticos. Perdido
perfeito mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou. Jesus, Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou. Te adoramos, te adoramos. É hoje. Me alegra por celebrar aquilo que Deus vai fazer. Vou confessar e me apegar naquilo que Ele prometeu. Abençoar a minha história, dando teu favor. Chegou agora a minha hora, meu nome Deus chamou. Me alegra por celebrar aquilo que Deus vai fazer. Vou confessar e me apegar naquilo que Ele prometeu. Abençoar a minha história, dando teu favor. Chegou agora a minha hora, meu nome Deus chamou. É hoje, hein? É hoje, é hoje, é hoje. O que Deus tem pra mim e o que Ele vai fazer é hoje. Me alegra por celebrar aquilo que Deus vai fazer. Vou confessar e me apegar naquilo que Ele prometeu. Abençoar a minha história, dando teu favor. Chegou agora a minha hora, meu nome Deus chamou. É hoje, é hoje, é hoje, é hoje. O que Deus tem pra mim e o que Ele vai fazer é hoje, 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 é nosso Deus, nosso Pai, dá-nos um restante de semana na Tua presença. Muito obrigado, Senhor, por mais uma vez nos dar o privilégio de estar celebrando o Teu nome, no nome de Jesus. Amém.